você preste atenção nessa leitura. João, capítulo 5, verso 19 ao 47. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe nos mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará. Para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiveram praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas eu faço testemunham ao meu respeito, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. E eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar? Senhor, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ler a tua palavra e agora, ó Deus, conversar sobre ela, que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito esteja nos fazendo compreender a tua mensagem e assim, ó Deus amado, colocá-la em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Qual o impacto que a missão de Jesus, ou a vida dele, ou a história dele, tem causado na sua vida? Preste atenção no que eu estou perguntando. Se você sabe de Jesus, se você já ouviu de Jesus,
que impacto a vida de Jesus, o ministério de Jesus, trouxe para você? O que mudou na sua vida? O fato de ver Jesus, de olhar para Jesus e de entender o que ele fez. O que mudou? Talvez nós teríamos, e essa pergunta ficaria mais fácil se nós entendermos qual que é a missão de Jesus. O texto que nós lemos está naquele mesmo início, onde Jesus começa a ter, no capítulo 5, os primeiros embates com pessoas que eram os religiosos da época. Os fariseus, os líderes, as pessoas que sabiam muito da lei. E Jesus começa, a partir do capítulo 5, depois de ter curado um paralítico, depois de levantar um paralítico, esse mesmo paralítico que nós estudamos na semana passada, entregou Jesus para os fariseus. Nós sempre lemos esse texto do paralítico com a ideia maravilhosa de que, olha, um paralítico andou, e Jesus é maravilhoso mesmo, fez isso. Só que nós esquecemos do que aquele homem fez. Aquele homem saiu do momento que Jesus curou ele, sem saber nem quem era Jesus, qual que era a missão dele, o que ele veio fazer no mundo. E muitas vezes, nós vamos ouvindo de Jesus, sabemos que Jesus ele faz coisas na nossa vida, nós estamos aí na crise de pandemia, Senhor Jesus, proteja minha casa, proteja meu trabalho, que eu não venha quebrar financeiramente, que o Senhor não deixa praga nenhuma chegar na minha tenda, abre a Bíblia no Salmo 91, deixa lá aberta para ver se espanta mal olhados. Ele faz de tudo, tenta fazer de tudo para não deixar que praga nenhuma chegue à nossa casa. No entanto, o que Jesus está querendo dizer agora, e se você olhar aí na sua Bíblia, do versículo 19, na revista e atualizada, edição Almeida, vai dizer que Jesus explica a sua missão. Ele explica a sua missão depois de curar um homem que não estava nem aí para essa missão. E eu fico me perguntando quantos de nós que estamos aqui agora, que estão me ouvindo pela internet, quantos não têm a mínima ideia e o mínimo interesse de saber qual essa missão é e que impacto ela pode produzir na nossa vida. Mas eu tenho certeza que se você conhecer essa missão, entender essa missão, a sua vida será transformada. Ela não será melhorada. Ela não vai ganhar um upgrade ali. Ela vai ser transformada. A sua vida vai mudar. Tudo vai mudar na sua vida se você conhecer e entender a missão do Cristo e o Espírito aplicar isso no seu coração. Tudo vai mudar. E esse texto nos fala algumas coisas que precisamos saber sobre a missão de Jesus. E que isso vai mudar a nossa história, vai impactar a nossa vida. Você quer sair daqui hoje acreditando que o Evangelho de Jesus e a história dele pode mudar a sua vida, vai mudar a sua vida? Abra os ouvidos para a missão de Jesus que ele fez, ele disse. Ele falou da missão dele, e a missão dele é aquilo que vai trazer para o nosso coração e para a nossa fé sentido. E eu vou parar de ser aquela pessoa que vai na igreja de domingo a domingo, e vai domingo a domingo para pegar mais, como se fosse o abastecimento da semana. Eu abasteço naquele dia, passo a semana inteira, rodo, a hora que o tanque estiver esvaziando, eu vou lá e encho de novo num culto. Não, você vai aprender a viver com o tanque cheio. Se você entender a missão de Jesus, que é todo momento, todo segundo, no momento que você está estudando, no momento que você está no seu trabalho, no momento que você está sozinho, no momento que você está triste, angustiado, é ali. Jesus está ali, a presença dele está ali. Nós vamos entender sobre a missão de Jesus 4 elementos, 4 verdades sobre a missão de Jesus e que produzem um impacto na nossa vida. E a primeira verdade está aí, se você quiser circular esse ponto aí, do versículo 19 ao versículo 23. A missão de Jesus procede de Deus. Você precisa saber disso, que a missão de Jesus procede de Deus. Pastor, por que é importante saber que a missão de Jesus procede de Deus? Jesus vai dizer isso aqui, ó. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
A ideia de Jesus era dizer, olha, Deus está fazendo uma coisa e eu vim aqui. O Pai está fazendo uma coisa e eu vim aqui fazer o que o Pai estava fazendo. E por que é importante nós sabermos disso? Quando nós olhamos para toda a criação, ela remete, pelo seu estado de complexidade, abrangência, suntuosidade, ela remete a um Criador. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você olhar para a beleza de tudo aquilo que foi criado. Tudo que foi criado. Olha o tanto que a vida é complexa. Olha o tanto que o corpo humano é complexo. Vocês que estudam biologia, a física. O professor Rogério postou semana passada uma arte de matemática. Que coisa mais bela. Dizer que o mundo inteiro, tudo aquilo que nós vemos, galáxias, sistemas, que não se pode contar, dizer que não tem um Criador é a mesma coisa de eu dizer que uma engenharia daquela não teve um autor. Dizer que uma bela casa suntuosa e organizada não teve um arquiteto, não teve um engenheiro que pensou em cada detalhe, cada canto. Tudo foi planejado. Tudo foi planejado. Deus planejou tudo perfeito, em harmonia. Nada era para estar desajustado. Os seus relacionamentos, os seus sentimentos, não era para você sofrer. Você sabia disso? Deus criou um ser humano que não era para sofrer, não era para ser esse sofrimento todo. Não era para vir, não era para termos essas catástrofes que nós vemos todo dia. Não era para ter morte. Não era para ter medo. Não era para ter angústias. E eu sei que todos nós passamos por isso todos os dias. Perdas, lutas, angústia, das mais simples e as mais complexas, nós passamos por isso todo dia. Só que nós precisamos olhar para externo a nós, para aquilo que está fora de nós, e entender que, olha, existe um Deus nisso tudo. Há um Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. A primeira verdade básica daquele versículo não é o amor, é Deus, que há um Deus, existe um Deus, existe um autor e consumador de todas as coisas, existe alguém que pensou nesse universo. Imagine agora, nós somos apenas uns seres microscópicos diante de toda a complexidade do que existe, que há milhares de anos estão aí. E que a história secular conta a história de cerca de 8.000 anos atrás da humanidade. E há cerca de 8.000 anos, nós temos o referencial de que existe vida aqui. A localização da Terra, se você estudar a localização e a sua inclinação, ela não poderia ser milimétrica, seria impossível ter vida aqui, pela ciência, isso é comprovado pela ciência, era impossível ter vida aqui, se fosse milímetros menos ou mais inclinado, se fosse passos mais próximos ou mais distantes do Sol. Você continua achando que isso é acaso? Nós fomos planejados. Então, quando eu olho para esse texto, versículo 19, existe um Jesus que veio ao mundo, ele é o Filho de Deus, ele veio, ele pisou na terra, o verbo de Deus, Deus se fez gente, igual nós, carne e osso, ele se encarnou e veio, e essa é a história de Deus, e ele veio cumprir o mandato do Pai. Jesus olha para o Pai e vê o Pai cumprindo a missão. Versículo 22 e 23 vai nos dizer: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai a quem enviou. Ou seja, nessa missão que Deus está no mundo, de trazer pessoas para Ele, de separar um povo para Ele, de revelar a glória dEle, Deus resolveu, por vontade dEle, por iniciativa dEle, unilateral dEle, Ele resolveu declarar que o Filho dEle seria e deveria ser honrado
Porque ele está cumprindo a missão do Pai. Porque ele está cumprindo a missão do Pai. Então nós temos um Deus que está cumprindo a missão e Jesus está cumprindo a missão do Pai. Ou seja, primeira verdade sobre a missão de Jesus, que ela procede de Deus. Há um Deus e ele está em missão no mundo. Há um Deus e ele está em missão no mundo. Segunda verdade que esse texto nos mostra, está no verso 21, quando diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. E o verso 24 vai dizer, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o que nós vemos é que a missão de Jesus, qual que é? Olha, Deus está em missão no mundo, certo? E a missão de Jesus procede de Deus. Mas qual é essa missão? Qual que é a missão de Jesus que interfere na sua vida? O que o texto vai nos dizer é que a missão de Jesus é trazer a vida. Preste atenção nisso. A missão de Jesus, segundo o verso 24 até o verso 27, não é que ele veio melhorar a minha vida. Eu vejo muitas pessoas querendo se aproximar de Jesus para melhorar a vida, para melhorar as finanças, para conseguir um carro, para dar uma amenizada nos probleminhas, para fazer as orações de espanto mal olhado, para benzer a vida. Não é essa a missão de Jesus. Jesus vem me trazer uma vida que eu não tenho. O que eu quero dizer para você, para nós hoje, é que se eu não me entregar a Jesus, eu não tenho vida. A associação que ele está dizendo aqui é de uma forma de vida que eu não tenho, que não existe em mim. Por isso ele vai dizer no verso 28, sobre aquela questão de que, olha, não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que se acham no túmulo ouvirão. A ideia é que Jesus está pregando para mortos, só que não é mortos literal, são mortos nos seus delitos e pecados, são distantes e afastados de Deus. Todos nós nascemos desconectados de Deus. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, os alunos bons aí de filosofia sabem, eu podia até perguntar para eles aqui, que ia responder na ponta da língua. Para Agostinho, o ser humano nasce mal e desconectado de Deus, e precisa de uma iluminação divina, para ele poder se conectar de volta. E essa iluminação é Deus, que vem, é graça especial de Deus, que Deus se revela a essas pessoas, e essas pessoas começam a ver Deus. De repente, o que acontece nisso na prática? Sabe o que é na prática? Na prática é assim, de repente você passa a ver a vida de outra forma. De repente as coisas desse mundo, dos prazeres, não passam a não te alegrar mais. A vida passa a não fazer sentido, senão por meio de Jesus. Senão pelo favor de Jesus. Pela graça de Jesus, pela vida que Jesus tem para compartilhar comigo. A menos que nós nos entreguemos a esse Jesus, nós não teremos vida. E essa é uma vida que nós recebemos agora, e conforme o verso 28 a 29, vai dizer que nós teremos ela eternamente. Olha o que o verso 29 vai dizer. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ideia aqui que Jesus está dizendo é assim, olha, aquele que creu em mim tem vida, o que não crê vai ser julgado e condenado. E como que se define isso? Pelas suas obras de vida. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras testificam em quem eu creio. Tiago vai dizer isso. Tá, você tem fé? Beleza. Me mostra as suas obras sem fé, que eu vou te mostrar com a fé, com as minhas obras, a fé que eu tenho. Paulo lá em Efésios diz que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e ele vai dizer assim, olha, essa salvação, esse processo é todo de Deus, só que o Senhor preparou obras de antemão para que eu andasse nela.
E a obra é a obra de justiça no Cristo, não é a confiança no que eu posso fazer, mas é assim, olha, o Senhor me aceitou, por isso eu faço, por isso eu me dedico, por isso eu tomo decisões de viver diferente, porque agora eu tenho vida, agora eu tenho condição de virar as costas para o meu pecado. Eu não sou mais preso a ele, eu fui liberto do peso e do grilhão do pecado. Então a missão de Jesus é trazer vida. Ela procede do Pai, ela é para te trazer vida. E mais, o que você precisa saber sobre a missão de Jesus? Versículo 30 ao 38 vai dizer que a missão de Jesus é única. Obedecer o Pai. A missão de Jesus é única, que é obedecer o Pai e ponto final. Não existe outra missão de Jesus. Jesus veio a mandato do Pai. Se você quiser, por curiosidade, abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 17, e ler comigo os 3 primeiros versículos, que diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, lá no final da sua vida, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Olha o verso 4, vamos repetir isso aí? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Quando Jesus olha aqui no verso 30, ele vai dizer assim, ó, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro, versículo 30, a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E ele vai dizer mais. Ora, versículo 32, versículo 33, mandaste mensageiro, 34, eu, porém, não aceito testemunho, digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Eu não aceito testemunho dos homens, porque minha glória não está no meio dos homens. A missão de Jesus era obedecer a Deus. A missão de Jesus não era aqui ser o cara legal. A missão de Jesus não era arrastar multidões com ele, fazer um monte de gente para fazer festinhas com ele, fazer casamentos com ele, para ele transformar água em vinho toda hora. A missão de Jesus não era essa. A missão de Jesus era obedecer o Pai. Tem se dito por aí, por pregadores, que o alvo de Jesus, o centro do coração de Jesus é você, o ser humano. Eu te pergunto, há possibilidade de encaixar isso nesse texto? O alvo, o centro do coração de Jesus é a vontade do Pai, que excede toda vontade. Nós podemos confiar em Jesus então, porque Jesus cumpre o que o Deus Pai lhe pede. Nós podemos confiar nele porque ele que cumpriu. Ninguém mais cumpriu, gente. Maria não cumpriu. Os santos homens de Deus não cumpriram. Não foi para isso que eles foram chamados. Quando eu digo cumprir, no sentido de cumprir o chamado de morrer pelo pecado dos outros. Só Jesus como fez isso. Essas outras pessoas que tem na Escritura são pessoas extraordinárias, dignas de nossas pregações, de mencioná-las, mas elas não salvam e não salvaram ninguém. Embora sejam homens e mulheres de Deus, nós podemos e devemos confiar em Jesus, porque somente Ele obedeceu o sacrifício. Jesus, Ele é obediente, e por isso não se interessa em agradar homens, mas agradar a Deus. E aqui Jesus está falando para fariseus. Fariseus, que estava muito interessado em como a imagem dele estava diante da população. Você sabe por que os fariseus não mataram João Batista antes? E João Batista foi morto degolado em um tempo que
que eles receberam algum tipo de provocação. Os fariseus não matavam, mandavam expurgar, acabar com a vida de João Batista, porque eles tinham medo da reputação dele ser desconstruída no meio do povo. Não é porque eles concordavam com João Batista coisa nenhuma. Eles tinham medo do que o povo podia falar para eles, então eles não tinham nem convicção daquilo que eles criam. Eles não tinham nem convicção daquilo que eles acreditavam. Por isso eles não mandaram matar João Batista. E Jesus olha para eles e fala assim: olha, eu não estou nem aí porque vocês estão pensando de mim. Eu vim cumprir o mandato do Pai. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um Jesus decidido que eu tenho repetido constantemente. Olho para o Evangelho de João e vejo um Jesus decidido a cumprir a vontade de Deus e não ficar passando a mão na cabeça de ninguém. E não ficar bajulando ninguém. E não ficar esforçando, gente, olha, vamos lá, vamos caminhar como se fosse uma enfermaria. Não, Jesus está cumprindo a missão do Pai. E é a coisa mais importante para a vida dele. É a missão do Pai, salvar o mundo. A missão do Pai era a salvação. E ele estava ali decidido a fazer isso e amar as ovelhas dele. Amar e cuidar das ovelhas dele. Aplicar essas verdades no coração das ovelhas dele. Por isso ele se dedica à vida dos 12. Por isso ele se dedica à vida daqueles poucos discípulos. Porque ele estava decidido a imprimir a vida dele na vida dos 12. Quando você vai lá para de novo, João capítulo 17, que Jesus fala que cumpriu a vontade do Pai, está cumprindo a vontade do Pai, Jesus ora e diz assim: Senhor, eu não te peço por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer no meu nome. O que Jesus está dizendo? Minha missão é com esses aqui. E por todos aqueles que vierem a crer. Você sabe por quem que Jesus estava orando lá? Por você. Jesus orou por você, que crê hoje, no século 21, no nome dele. E isso era a vontade do Pai para ele. E ele está obediente à vontade do Pai. Surge a pergunta: para você, o que importa? Agradar a Deus ou seus amigos? Agradar a Deus ou as suas próprias vontades? Qual que é mais importante para você? E por fim, a missão de Jesus, ela procede do Pai. A missão de Jesus é para trazer vida. A missão de Jesus é obedecer o Pai. E a missão de Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Olha o que diz o verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Para quem que Jesus está dizendo isso aí? Para aquelas pessoas que estavam lá, só para a gente entender um pouquinho do contexto aqui. Imagine aqui agora comigo. Imagine. Num mundo bem diferente, surreal. Temos alguém que está enfermo há 38 anos. Pensa. Câncer terminal, paralisia. Pensa numa doença qualquer. Doença terrível, que impossibilita a pessoa de fazer tudo. Que levou essa pessoa a ser rejeitada pela própria família. Pensa numa pessoa assim. Triste, né? Imagina se essa pessoa fosse você. Aí, de repente, chega alguém que cura essa pessoa. Orou por ela, ela foi curada. Ela tinha 38 anos que estava enferma. Imagina isso aí. Essa enfermidade maluca. Depois dessa pessoa curada, ela pega o seu colchonete, que ela ficava andando na rua, porque não tinha casa, foi rejeitada pela família, joga nas costas e sai andando feliz da vida porque foi curada. De repente encontra um religioso
um sabedor de Bíblia, frequentador de igreja, sabe todas as doutrinas da teologia, batizado na igreja, a igreja começou com a família dele, de modo que tudo que tem ali foi o tataravô dele que começou. O tataravô dele foi o primeiro presbítero da igreja, ou o primeiro ancião da igreja, o primeiro padre da igreja, padre neto, né? De repente, esse religioso olha para aquele homem e fala assim: bonito para sua cara, né? Você sabia que hoje é um dia que não pode trabalhar? E você está carregando seu colchão pelas ruas? Você não toma vergonha, não? Quem foi que fez isso com você? Tem lógica essa insensatez. Eles conheciam esse moribundo. Esse religioso conhece esse homem. E ao invés de se alegrar, porque aquele homem já não está mais enfermo, o que eles fazem? Encontra moscas, mas deixam com que os camelos rolem solto na vida deles. Ficam coando mosquitos e engolindo camelos. Esse episódio aqui, é para esses que Jesus está falando, porque essa história aconteceu, é real e está registrada. O paralítico com 38 anos carregou a sua maca, e aquele serviço de carregar a maca era trabalho naquele tempo, era um serviço. Ao invés de eles se alegrarem com o milagre e chegar diante de Jesus: Senhor, o Senhor é Senhor da vida, está acima das doenças, faça isso em nós, cure Israel, cure Jerusalém, mude-nos, Deus. Não, eles estavam preocupados porque é o dia de sábado. Nós fazemos isso, nós estamos preocupados porque a luz não é do meu jeito, o banco não é do meu jeito, não pega no meu tempo, não fala na tonalidade que eu goste. Nós estamos preocupados com mosquitos, mas engolindo camelos de pecado e rolando a cada dia que passa de pecados em pecados, mas caçando defeito em tudo. Era esse o cenário. Mas aquele povo olhava para a Bíblia, aquele povo tinha vida devocional diária, mas como? O que acontecia? É o que Jesus está falando para eles. Olha o que acontecia: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está falando para eles é assim: olha, vocês estão lendo a Bíblia, as Escrituras, mas não me conhecem. São as Escrituras que vocês estão lendo que falam de mim. Ou seja, a missão de Jesus é cumprir essa palavra, é o cumprimento dessa palavra. Então, porque é o cumprimento da palavra, é exatamente por isso que nós devemos examinar a Escritura para encontrar Jesus nela. Nós devemos debruçar na palavra, não é para falar para as pessoas que nós somos melhores, não é para demonstrar que eu sei teologia, que eu tenho tantos anos, li a Bíblia 55 vezes, não é para isso. Eu posso ler a Bíblia 100 vezes, se eu não tiver um encontro com Jesus, para mim não serve absolutamente nada, senão para juízo. Tudo que eu estou aprendendo servirá para juízo, e é o que Jesus vai falar para eles. Vocês estão lendo a Bíblia e se amparando na lei de Moisés, e é justamente a lei de Moisés que vai condenar vocês. Por isso, nós devemos procurar a glória que vem de Deus, versículo 41 ao 44. Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu não quero que vocês me bajulem, eu quero que vocês creiam no meu nome, no nome daquele que me enviou. Porque a missão de Jesus é o cumprimento da palavra, por isso, sem Jesus nós seremos acusados pela própria lei, como diz aí no verso 45. A lei de Deus me pune. Ou eu olho para a Escritura e reconheço que esse Deus mandou Jesus e Ele está revelado aqui na Escritura para me dar a vida que eu não tenho, ou eu não serei, ou eu não tenho parte com Ele.
Não foi Jesus mesmo que disse para aqueles que se aproximavam diante dele, fala: Senhor, no dia do juízo, que se aproximarão diante dele no dia do juízo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos coisas. Jesus vai virar para essas pessoas e dizer o quê? Apartai-vos de mim todos que praticam a iniquidade. Portanto, o inferno está cheio de religioso. O inferno está cheio de evangélico. Está cheio de pessoas que se julgam boas demais, importantes demais, que querem ser bajulados, mas que não se dão a glória que vem do alto de Deus, que não se entregam ao resplendor da glória do Deus vivo. A nossa missão é igual a de Jesus. Eu quero a glória que vem de Deus, portanto eu me humilho. Eu quero a glória que vem de Deus, portanto eu reduzo no pó e na cinza. Eu quero a glória que vem de Deus. Existe um homem na palavra de Deus que viveu um pouco disso. Jó. E você conhece a história de Jó. Quem não conhece, se resumir em uma frase, a vida de Jó é assim, ó. O cara era um bom religioso, Deus provou ele, arrebentou com a vida dele, permitiu que isso tudo acontecesse, e tudo que ele recebeu fez com que ele chegasse no capítulo 42 do seu livro. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo pela cronologia da Escritura. Ele diz no final da sua vida, ainda, no final do seu livro, ainda sob pressão, tumor de câncer de cima e embaixo, 7 filhos mortos, perda de bens materiais, humilhação por parte da esposa. Ele chega lá e diz assim, ó, bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mais embaixo ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi a masmorra do sofrimento que fez com que ele entendesse Deus, soubesse quem é Deus. Mas ele, lá no capítulo 1, era quem? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Qualquer uma pessoa ia falar para ele, é o líder da igreja, pode ser o pastor da igreja. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, moralmente está impecável. Faz sacrifício pelos filhos. O filho dele ia sair para a festa, ele sacrificava antes do filho dele sair, pelo pecado que o filho dele cometeria. Só que era alguém que estava, e ele reconhece isso, que estava confiado na sua própria justiça. Por isso que Deus vira para ele e fala assim, onde é que você... Ou quando ele começa a rebelar, Senhor, cadê a sua justiça para comigo? O Senhor não está vendo eu não. Aí ele pega e Deus olha para ele bem... Dá para imaginar o diálogo, né? Deus olha bem dentro da bolota do olho dele e fala assim, onde é que você estava quando eu estava colocando o firmamento da terra? Você sabe o que Deus estava falando para Jó? Uma linguagem bem nossa. Onde é que quem você pensa que é na fila do pão, meu filho? Que não pode sofrer. Que não pode ser humilhado. Está todo brabinho porque foi humilhado. E humilhado. Quem que você pensa que é? Meu filho foi para a cruz para salvar a gente. Você está pensando que você é quem? De que forma a gente pode aplicar isso no nosso coração? Quero trazer 4 aplicações e práticas e implicações simples para nós. Primeiro, Deus está em missão no mundo e mandou Jesus também. Então, se você é discípulo de Jesus, se você entendeu que Jesus é Senhor da sua vida, você tem essa convicção, Jesus é Senhor da sua vida, sobre todas as coisas, você entregou-se a Ele, você não tem outra saída, senão se engajar na missão de Deus no mundo. Olha, engajar na missão de Deus no mundo é pegar a Bíblia e estudar com alguém. É pegar um livro desse e estudar o Evangelho de João com alguém. Isso é missão.
O resto, religiosidade. Fazer coisa na igreja, fazer mutirão, religiosidade. É bom, tem que fazer, mas sem isso aqui ensinar para os outros, não é missão. Jesus não chegou lá no final da vida dele lá e falou assim, ó, ide por todo mundo e construir templos. Ide por todo mundo e fazei mutirões, fazei almoços. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Se você é discípulo, você tem obrigação de fazer. Não é desse, não, eu vou fazer, não, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Não, é desse, ou discípulo faz ou não faz, gente. Não tem segredo com Jesus. Jesus era um homem decidido. Vou fazer discípulo e pronto, acabou. É Jesus que mandou. Mas se você não tem muito claro isso, e se isso não queima no seu coração, talvez o problema seja outro. Olha, eu não sinto vontade disso não. Talvez o problema seja outro. Talvez você precisa mesmo entregar a Jesus sua vida. E ter a vida que você nunca teve. Talvez você precise disso. Talvez você precise falar para você mesmo, Senhor, misericórdia de mim. Eu não sinto vontade de nada, Deus. Fala para Deus isso. Já falou? Chegou diante de Jesus? Senhor, eu preciso dessa vida. Faz igual a mulher samaritana. Senhor, me dá essa água aí, que eu não quero ter sede mais não. Eu preciso dessa vontade aí que o povo está falando, Senhor. Que o povo não, que Jesus tinha. Eu preciso da vontade de Jesus. Fala isso para ele. Talvez hoje você precise se entregar a Jesus de verdade. Senhor, eu quero me entregar a você. Isso mexeu no meu coração. Isso está me incomodando. Eu vou te falar um negócio aqui. Se te incomoda essa realidade, isso é o Espírito Santo de Deus que está te incomodando. Não é outra pessoa. É o Espírito Santo. Então se entrega, se renda a Ele, fala isso para os outros, fala, Senhor, meu amigo, minha amiga, estuda a Bíblia comigo, que aquilo ali mexeu comigo e eu quero me entregar a Jesus. Ninguém precisa levantar aqui nada, fazer essa animosidade toda, mas você pode fazer isso com um amigo, com alguém, pedir para alguém estudar a Bíblia com você, fala assim, o pastor, o irmão, fulano de tal, estuda a Bíblia comigo que eu quero ser discípulo de Jesus mesmo, é isso aí que eu quero para a minha vida. Eu acho que isso aí que vai mudar a minha história. Terceiro, nós devemos confiar nas palavras de Jesus e descansar. Gente, diante do desespero de tudo que o mundo está, existe um Deus, viu? Que mandou Jesus e que nada está fora da vontade dele. O mundo não vai acabar em coronavírus, gente. Fica tranquilo. Não vai acabar. O mundo vai acabar na glória de Jesus vindo buscar a igreja dele. Pronto, descansou? Olha que coisa maravilhosa. Pastor, mas se eu pegar coronavírus e morrer, vai para o céu com Jesus, irmão. Que jeito você está pensando que você vai para o céu? Sem morrer? Está se achando, sabe, vai na carruagem, tá, subir. Quer ir para o céu, irmão, tem que morrer. Mas o que eu quero dizer com isso? Você precisa descansar em Jesus, gente. Para que essa paranoia, medo de morrer. Todo mundo vai morrer. Às vezes nós temos essas ilusões, né? Eu estava falando um dia com ele, falei, nossa, eu estou com os filhos pequenos, eu brinco, né? Eu não posso pegar coronavírus, quem vai cuidar dos meus filhos, né? Quem disse que sou eu que cuido? Nossa, se meu patrão não conseguir me pagar, quem disse que é seu patrão que te sustenta? Quem te sustenta é Deus e usa o seu patrão para te abençoar. E quem disse que você não pode passar por crise financeira? Onde está escrito isso? Você tem que manter fidelidade a Deus quando está com crise também. E por fim, nós devemos ler a Bíblia. E eu queria que você fosse ler a Bíblia, sua Bíblia hoje, antes de você dormir hoje. Eu tenho certeza que você vai chegar lá na sua casa, você vai ler o Evangelho de João de novo, esse capítulo 5. Que palavra! Nossa, eu quero me aprofundar mais na palavra. Tem muita gente sedenta aqui, né? Você vai chegar lá e vai ler, mas leia a Bíblia na intenção de encontrar Jesus. Somente isso. Leia a sua Bíblia